A inveja do pênis. Essa expressão já deu tanta dificuldade para a leitura de Freud. Esse vídeo é para tentar buscar uma leitura dessa expressão e da maneira como Freud usa, que me parece mais acertada com que a clínica psicanalítica do próprio Freud. E para isso tem que fazer uma espécie de esforço de leitura, não só de datação, de contexto, mas de entender a posição freudiana. 3 coisas, pelo menos. A primeira, Freud está descrevendo. Então, quando ele fala do que seria a inveja do pênis, ele está descrevendo alguma coisa que ele vê na sua sociedade e que a gente teria que debater se ainda é válido na nossa e, de qualquer maneira, aceitar que se a gente se reconhece ou encontra coisas equivalentes no momento que a gente conseguir entender, está valendo. Ele descreve, ele não está endossando, nem achando que isso aqui é o bom. Ele está dizendo como funciona, que, aliás, é o que ele faz com todo o trabalho edípico. Tudo que eu vou dizer sobre a inveja do pênis nesse momento aqui é da conferência sobre a feminilidade. Freud tem 2. É a primeira, onde ele vai, então, discorrer sobre essas coisas. Primeiro, ele é descritivo. Segundo, ele é estrutural. Então, isso é outro cuidado todo especial. Ele está falando de uma coisa que acontece, ele não está dizendo como ela acontece. Isso aqui tem uma nota fundamental no caso Hans, que ele acrescenta muitos anos depois, para dizer assim, no caso era específico sobre a ameaça de castração, né? Que a ideia, ele imagina, alguém deve ter dito em algum momento para essa criança, para de mexer no seu pinto, senão eu vou cortar ele fora. E a nota é para dizer, não precisa ter acontecido assim. Inclusive, seria uma coisa rara de se ver como é que isso aconteceria em todas as crianças. Mas, de alguma maneira, ele foi criando para si essa ameaça a partir de indícios secundários. Esse tipo de indiretos. Esse tipo de ideia mostra qual é a posição estrutural freudiana. Ele está dizendo, as coisas são assim, acontecem assim na nossa sociedade. Uma série de identificações, interdições e favorecimentos vão se dando para fazer com que alguém seja mais ou menos o que ele é. Isso não quer dizer que aconteceu exatamente da maneira como Freud imagina, mas ele imagina cenas. Então, no segundo, ele é estrutural, mas ele é também mitológico, ele é imaginário, ele cria cenas. E a gente tem que tomar cuidado com essas cenas e essas descrições. A menina tem inveja do pênis do menino. Não, ele quer marcar uma posição com relação ao falo. Ele não quer dizer que a menina fica, ai, como eu queria ter um. Mas apesar de, é isso que ele está querendo marcar, na conta, a maneira como ele conta, imaginário, assim, a gente vai ter a impressão que ele imagina que toda menina fica falando, ai, que vontade de ter um pinto. Não é essa a ideia. A ideia é que uma vez que um ser reconhecido pelo mundo, de uma certa posição, é educado, pedagogizado, sexuado em direção a uma posição da nossa cultura tipicamente feminina, ele vai ter uma relação com o falo, e não o pênis, de outra maneira, uma relação com aquilo que são os símbolos de poder, de uma certa tensão. Isso aqui a inveja do pênis vem trazer. Essa tensão, ela envolve reivindicação, ela envolve disputa, mas ela envolve também uma espécie, apenas isso, também descrença. Isso está tudo na conferência, desde que a gente encontra um pouco assim, descontando o descritivo, descontando a ideia que ele está descrevendo, não está endossando, quer dizer, não está dizendo que toda mulher tem inveja do pênis porque sim. Ele está dizendo, na minha sociedade acontece assim, aqueles que vão sendo deformados no sentido sexuado feminino ou masculino, cada um leva o seu lote. E o lote feminino é ter uma relação parcial com o que eu falo, e não total. Então, não é que aquela que não tem o falo, não tem, digamos, acesso direto ao falo, porque essa é a diferença, né? Quem vai para o lado feminino não tem acesso direto ao poder de gozar, por exemplo. Vai ser, atenção, vai ser educada como se não tivesse acesso direto ao poder de gozar. E vai acreditar de alguma maneira, mas não vai acreditar 100%. Vai ter uma relação tão ambivalente com o que é esse poder de gozar. Enquanto quem está do lado masculino vai acreditar que tem o poder de gozar direto, mas teme perder. E vai precisar de um complemento, da mulher que todos querem, ou do carro do ano. Essa é a sexualidade, digamos, viril, boba, como a gente conhece. E do lado feminino, por um lado,
não tenho acesso direto ao gozo, ao prazer, tenho que passar pelo corpo de outro, e isso produz toda uma vida diferente, mais social, mais inteira, mas ao mesmo tempo também uma certa relação com esses que tem o falo e com o próprio falo como símbolo de acesso direto. E essa relação é meio tensa e parcial. É isso que a inveja do pênis está dizendo. O terceiro ponto, que é difícil na leitura do Freud, é exatamente esse. É conseguir partir da ideia e da indicação de vários momentos da sua obra, que ele fala de positividade. E toda a questão é a construção de uma negatividade, que é a construção da castração. Então, a ideia é que você tem um serzinho, como ele fala nos 3 ensaios, perverso polimorfo, aberto a muitos tipos de gozo, todos sem gênero, gozos parciais, não divididos, não binários, gozos orais, Freud vai definir alguns, orais, anais, mas ele e depois vai dizer que o fálico, ou seja, o binário, sobrepõe-se a eles e ordena. Na cultura dele, sim. Mas a base humana para Freud é esse serzinho perverso, polimorfo, que quer dizer, goza do jeito que vier. Não tem previsão, não tem programação de qual tipo de gozo natural ele teria. Nada de binarismo original, muito mais uma multiplicidade de possibilidades. E é toda a construção da perda de várias possibilidades, do recalque de todas as possibilidades que não podem ser vividas, não se pode viver tudo, né? Esse ser é tão múltiplo que não dá para ser um caleidoscópio ambulante de gozo, pelo menos não na sociedade que a gente conhece até hoje. Quem sabe, amanhã isso seria possível. Por enquanto, para que a sociedade se estabilize, é preciso um tanto de coesão e coerência, portanto, perda de possibilidades de gozo. Então, o terceiro elemento difícil de ler é que Freud está tentando mostrar como a negativação vai se dando. Como é preciso alguma perda, algum recalque de possibilidades para que alguém fique menos o que era, mas ao mesmo tempo agora mais estável e mais coerente, mais educado. E isso vai aparecer do lado do homem como é possível ter aquele que será homem, por favor. No começo, é um onanismo básico, como ele diz, todos tendo acesso a esse falo, essa possibilidade de um gozo direto pela manipulação de um órgão, ou de uma área erógena, que produza esse sentimento de prazer. Então, o que vai entrar é preciso perder esse prazer do lado do homem, do que será o homem, vamos entender que ele vai aceitar que ele tem, então, positivo, mas pode perder. A negativação vai entrar aí. Então, ele tem sob um fundo de perda, de não ter. E do lado feminino, uma dupla negação. A negatividade entra quase duplamente. Primeiro, não tem que acreditar que não tem, isso o Freud sintetiza muito anatomicamente, de novo, imaginarizando que a criança tem que migrar o prazer do clitóris, que é um prazer fálico, no sentido de eu tenho acesso, eu posso, para o prazer vaginal, que é um prazer já perdido e que é preciso passar pelo outro para experimentar. E desacreditar na existência do seu pequeno pênis, como diz o Freud. Então, essa libido vai ter uma negação, então a gente simplifica dizendo que ela não tem, mas não é só isso, ela passa a ter uma outra coisa não muito clara. Essa outra coisa muito clara, ainda assim, é de difícil presença, porque ela é presente, e é difícil para a sociedade negativá-la, porque ainda assim ela é presente. Um gozo não localizado, mas grande, imenso, oceânico, porque agora não tem mais a localização do aqui nessa partezinha do corpo que eu vou gozar, né? Então essa coisa grande, sem localização, ainda assim muito presente. Como negativá-la? Exatamente agora pela inveja do pênis. Quer dizer, não só vai haver essa passagem para um gozo que não é mais local, ao mesmo tempo ele vai ficar referido ao que seria o gozo fálico. Então, num certo sentido, ele é aquilo que não é o gozo fálico. Lacan vai chamar isso exatamente de outro gozo. Aquele que não é, mas que é. Então, ele vai ser negado porque vai haver uma espécie de, na experiência desse futuro ser feminino, a dupla possibilidade. O prazer clitoridiano e o outro. Ou o prazer fálico e o outro não fálico transbordante. Então, essa tensão entre ser um tanto falo e um tanto não falo, um tanto gozo localizado, que é esse que é o nome do falo aqui, do fálico, tá? É o binário do lado feminino, que é ambíguo, ambivalente, tendo as duas coisas. A possibilidade do gozo fálico no próprio corpo, como um homem, como aquele que será dito homem, e a possibilidade de um outro gozo.
Assim, esse outro gozo se torna novamente negativado. Ele é uma outra coisa que ainda não é, ou que não é muito presente, porque eu também posso ter esse que é. E acontece muito, diz que se estruturam no feminino, para Freud, eles escolherem ficar só com esse que é, e deixar o outro lá. É essa tensão, a mulher, que Lacan vai chamar de não toda fálica, ou não, vai viver um não todo gozo, um gozo, é melhor não dizer não todo porque está equivocado, mas assim, um gozo que não está localizado falicamente, um outro gozo, e esse fálico também. Então, esse fálico vai ficar na articulação com o fálico do masculino, sempre uma espécie de tensão, porque é habitado por uma outra coisa. Essa tensão vai fazer, por um lado, é o que eu quero, a escolha pelo clitóris, por exemplo, pelo tipo de gozo clitoridiano, ou é o que eu quero esse outro. E isso, esse jogo todo, Freud vai chamar de inveja do pênis. Eu sei que eu estou fazendo uma torção para o sentido mais habitual, que seria imaginar então que uma menina, tudo que ela quer é o gozo do pênis, é o ter o pênis, e Freud, mas a gente vê no texto da conferência como a inveja do pênis serve para muita coisa para Freud, especialmente para essa certa tensão entre o gozo no próprio corpo daquela que será mulher, o gozo localizado e um gozo não localizado.